Bem, boa noite a todos. Sejam mais uma vez bem-vindos, como o Wenderson nos trouxe na sua singela oração, depois de uma semana, de muita, das nossas atividades diárias, a gente pode, sim, nos encontrarmos novamente e podermos falar sobre temas que nos fazem tão refletir, sobre a nossa jornada terrena, como está sendo esse curso aí sobre o Espiritismo Explica. Então, hoje, o nosso desafio é falar sobre obsessão e possessão, ou obsessão de uma forma geral, e trazer um pouco de luz sobre esse tema, e um tema que ele é tão importante para todos nós, seres humanos, uma compreensão desse processo, que à medida que a gente vai compreendendo os processos, a gente começa, primeiramente, a observar esses processos na gente, depois a gente consegue também observar esses processos em torno da gente. E com esclarecimento, com conhecimento, a gente começa a ter mais formas de auxiliar as pessoas que estão à nossa volta, e aí não cair, principalmente, numa das coisas que nós somos está muito inato na gente, que é a questão do julgar, né? Então, a partir do momento quando a gente vai tendo conhecimento de um monte de coisas, a gente começa a ter outros olhos. E um dos conhecimentos básicos que nos traz para que a gente diminua o nosso quesito de julgamento é o próprio conhecimento da doutrina espírita. A partir do momento que a gente entra nesse universo, apesar que a gente começa a compreender que nós não somos só frutos desta encarnação, que nós somos seres aí, né? Eu vou usar centenários, para usar milenários, poderia ficar muito, dar a intenção de muito, que somos todo mundo muito velho, né? Então, espíritos centenários que estamos passando aí de vida após vida, acertando e errando, e nesse caminho se melhorando. Então, quando a gente já começa a compreender que nós somos muito mais do que representamos hoje, a gente começa a olhar o outro com um pouco mais de compaixão, porque ele também tem lutas que ele precisa vencer, tem batalhas, tem pontos a se melhorar, que ele está num processo exatamente como nós. Então, assim, se olharmos de uma forma geral, estamos todos literalmente iguais, né? Assim como Deus dá a oportunidade para todos. Específico sobre o tema de obsessão e possessão e outros afins que a gente vai inicialmente, comentar, a gente começa, pelo menos assim, toda vez que eu falo desse termo, somente no termo que a gente fala de possessão, a gente se remete a duas coisas. Primeiro, a gente se remete à parte cinematográfica, né? Começou a ver aquele monte de filmes, começou a ver de uma forma mais visível, né? O que seriam as possessões, e aí, lógico que dentro da arte do cinema tem lá os seus exageros, mas também tem o seu fundo de verdade. E a outra parte me lembra sempre da própria trajetória de Jesus. Se a gente pega lá, nesse momento que o catolicismo, de uma forma geral, ele entrou, começa na quarta-feira de cinza e termina na sexta-feira de paixão, representa exatamente esses 40 dias que Jesus se entregou ao seu processo de autoconhecimento, que foi o processo que ele foi ao deserto. E nós vemos já logo no final desses 40 dias, Jesus sendo obsediado, né? Jesus tem ali um encontro e começa a sofrer influências espirituais para que ele abandonasse o seu caminho, que ele buscasse uma outra forma. Enfim, a gente já começa ali, na própria trajetória de Jesus, essa parte, da obsessão. E como nós somos seres, e nós estamos aprendendo através do estudo sistemático da doutrina espírita, nós já aprendemos que nós somos espíritos encarnados. Então, tão logo, existe todo um plano espiritual à nossa volta. Então, continuando, voltando aí nas falas evangélicas, nós temos lá, quando aquela manifestação que Jesus encontra, uma pessoa que estava, já não estava em seu, como poder assim, no seu aspecto natural, que Jesus pergunta quem é, e aí ele responde, aqui é uma legião, e Jesus vai lá, e aí só que o que a gente vê nos textos evangélicos? Nós vemos uma palavra chamada demônios. Só que nós já temos conhecimentos suficientes hoje, que nós já interpretamos, podemos dar um novo sentido ao que seriam demônios, nas passagens bíblicas, por
irmãos ainda que estão buscando a sua melhoria. Então, Jesus, né, tem ali um trabalho de desobsessão, um trabalho de esclarecimento. Lógico que o texto evangélico não mostra tudo, mas acredito que, pela pessoa que Jesus é, o que ele emanava, ele teve um diálogo ainda esclarecedor para todos que estavam ali, e que não está dito na Bíblia. Mas isso é o que eu acredito que aconteceu, e depois ele fez esse processo. E a gente vê outros processos. A gente vê a própria Maria Madalena num processo obsessivo até que Jesus a cura. Então, tem vários outros, né? Jesus cura um menino que era lunático. Então, nós temos vários casos já para nos preparar para que a gente, depois, à luz da doutrina espírita, a gente conseguisse entender como se processa esse fenômeno e de que forma a gente pode trabalhar com ele de uma forma... por que eu falo trabalhar? Porque a gente vive rodeado de espíritos. Então, como o próprio Kardec diz, lá no Livro dos Espíritos, né? Na questão 459, que eu acho que foi uma questão assim, muito bem colocada, né? Porque eu acho que é a base do estudo da obsessão, que diz o seguinte, né? Pergunta a Kardec a espiritualidade: influi os espíritos em nossos pensamentos, em nossos atos? E a resposta vem: mais do que imaginais, pois com bastante frequência são eles que vos dirigem. Então, nós já temos uma resposta muito clara. Os espíritos estão influenciando os nossos pensamentos o tempo inteiro. Então, nós estamos o tempo inteiro sobre esse processo de influência. Mas aí a gente pode se perguntar, mas essa influência, ela sempre tem que ser negativa? Eu não posso ter uma influência positiva? Sim, nós temos influências positivas e temos influências negativas. Por isso que o próprio Jesus nos deixou, né, um recado muito importante: orai e vigiai, para que a gente esteja sempre orando e vigiando os nossos pensamentos. E através dessa pergunta, dessa resposta que a espiritualidade dá a Kardec, dizendo o seguinte: vocês estão sempre sendo influenciados. Agora, nós seremos influenciados por aquilo que a gente pensa, aquilo que são a maioria dos nossos pensamentos durante o dia, como a gente está sentindo, emanando sobre aquele dia, sobre essas várias coisas que nos circundam, é que vai determinar que tipo de influência nós teremos. Mas a gente tomar como premissa que somos todos espíritos ainda caminhando num processo evolutivo, que nós temos, vamos botar assim, contas ainda que nós precisamos acertar, com certeza nós teremos influência tanto positiva ou negativa, independente da gente se manter vigilante ou não. A influência ela vai estar. Eu posso, a partir do meu livre-arbítrio, permitir entrar sobre essa influência negativa ou não entrar. Tem num livro do próprio Kardec, que é uma sistematização, né, sobre o tema obsessão, e ele traz ali vários relatos de processos obsessivos, mas no prefácio dele traz um início que para mim fez muito sentido e eu gostaria de compartilhar com vocês. Que ele diz o seguinte, que o problema da obsessão, ou seja, a iniciação, ela sempre começa de mente para mente, ou de mentes para outras mentes. Lembrando que nós somos espíritos encarnados e que quando nós desencarnamos, nós continuamos sendo quem somos, ou seja, da mesma forma, então continuamos a pensar. Então, esse processo de obsessão, ela sempre vai funcionar de uma mente para outra, de muitas para uma ou de uma para muitas. E por trás deste processo, continuando o autor do prefácio, ele traz uma reflexão muito importante para mim, quando ele diz que, além do processo de mente para mente, ele traz um processo que vai começar aí, que talvez seja o pilar ou a base de um processo obsessivo, que são as nossas atitudes. É através das nossas atitudes, através daquilo que nós trazemos no nosso interior, através daquilo que nós exteriorizamos, através das nossas atitudes, através de como nós vivenciamos as nossas vidas,
é que a gente vai abrindo, vou usar a expressão porta, para que o processo obsessivo ele comece a ser instaurado dentro de cada um de nós. E, a partir disso, quanto que a gente vai dar de importância para ele. Então, o que que acontece? No livro, aliás, antes de eu separar, o que que acontece? Existe uma história que tem no livro Nos Domínios da Mediunidade, do Chico, tem um capítulo só sobre parte do nosso tempo, chama Possessão, onde traz a história, né, de uma pessoa que chega em busca de auxílio e ele, né, como chegasse, né, em qualquer casa espírita, chegasse na fraternidade e apresentasse ali um sintoma, um sintoma de obsessão muito grande. Ele cai, ele perde a consciência, daqui a pouco ele começa a se juntar, ele começa a falar, gritar, expressa palavras, né, de que eu vou me vingar, enfim, aquilo que a gente vê em filme, ou para quem já teve a oportunidade. Eu já vi esse processo muitas vezes, engraçado, que não foi numa casa espírita, foi nas igrejas evangélicas, onde eu ia pequeno com a minha avó sempre foi evangélica, ia nessas igrejas pentecostais, então eu via muito isso, não, porque eu vou me vingar dele, é que eu sou o mal, então eu escutei isso várias vezes. Então no livro ele traz tudo isso, e depois vem uma explicação, porque por trás do processo, um livro ele vai se descortinando e tem um estudo sobre aquele caso. E ele traz que naquele processo daquele rapaz ali, que o nome do personagem era Pedro, quem estava obsediando ele, na verdade, era um irmão. Eles eram irmãos em encarnações passadas, e esse que era o Pedro, né, que estava sendo obsidiado, ele fez de tudo ali para poder separar o irmão, porque ele queria casar com a esposa do irmão. Pensem bem. E aí depois ele consegue, ele é internado no sanatório, eles desencarnam, e existe todo um processo. Aonde eu quero chegar com isso? Porque a obsessão em si, ela não é só um processo de que, porque eu estou vibrando determinada energia, abrir uma porta que eu estou com muita raiva, isso também acontece. Mas ela também acontece num processo de cura, que muitas vezes, e aí, isso vai estar escrito aonde? No Evangelho segundo o Espiritismo. Ele traz isso de uma forma muito explícita para a gente, lá no capítulo, peraí que eu esqueci, amai os vossos inimigos, lembrei. Então, isso é um tema tão importante, né, que Kardec trouxe isso dentro do Evangelho e trouxe sobre os nossos inimigos. Por que isso? Porque nós vivemos num mundo regido pela lei da causa e do efeito. Então, ninguém passa por um processo, mesmo que for um processo obsessivo, sem que possa ser que tenha um processo de cura nisso. Então, nesse item do Evangelho segundo o Espiritismo, né, amai os inimigos, e aí tem um subitem chamado os inimigos desencarnados. Então, neste item, Kardec traz para a gente, né, essa questão da moralidade, porque quando nós estamos vivos, a gente se livra do nosso corpo, do nosso inimigo materialmente. Mas cabe, né, depois da continuidade da vida, a gente aprendendo sobre isso, a gente vai ver que, na verdade, vou usar essa expressão que ele usa, né, o nosso inimigo, ele continua vivo do outro lado. E a gente pode passar muito tempo se degladiando um com o outro. E aí, um momento, um dos dois levanta a mão, vê que aquele negócio já não é bom mais, que eu quero mudar de vida, um encarna e o outro continua desencarnado. E a gente vai ter alguém, né, que era nosso inimigo, alguém que a gente fez algum mal no passado, que vem atrás da gente literalmente cobrar. Então, a gente tem parte do processo obsessivo, ele também faz parte de um processo, e aí, na minha visão, um processo até de cura. Minha cura, porque através da influência desse irmão, eu vou buscar uma forma de conhecer, posso chegar numa casa espírita, começar a frequentar, e ele pode começar a frequentar comigo,
porque ele quer me ver o meu mal, então não larga no meu pé. E aí eu começo a assistir palestra, eu começo a assistir uma palavra sobre o evangelho, e com o tempo eu vou sendo curado, ele vai sendo curado, e a gente vai se reestabelecendo. E tem um ponto também muito importante no processo obsessivo, antes da gente entrar nos detalhes e como eles continuam, que é um remédio extremamente importante para o processo obsessivo, que é a prática do perdão. Então, quando nós temos esse processo com os nossos inimigos, só tem um caminho que vai fazer com que a gente se ressignifique, que esse processo obsessivo ele comece a perder efeito, que é através do processo do perdão. Também foi por isso que Jesus trouxe o tema do perdão tão importante. E nós temos, por exemplo, um livro na Fraternidade muito bonito, que é o livro do Adriano, né, que é Perdão, a Chave da Liberdade. Olha só o tema, né? Perdão, a Chave da Liberdade. Por quê? Porque realmente o perdão ele não só liberta a gente consigo mesmo, no alto amor, mas ele também é a chave para abrir esses grilhões do processo obsessivo. Sim, Anderson. Temos aqui, no momento, 5 perguntas. Vou fazer a primeira aqui. Obsediar é amar? Olha só, eu posso responder que, em tese, sim. Por quê? Porque o que seria o processo? Vamos imaginar um processo, a gente está olhando o processo da obsessão, então vamos pegar o caso, né? Eu tenho lá alguém, eu desencarnei, e ali amo muito alguém. E começo por, em função desse amor, né? Vamos pegar um pai e um filho. Então o pai desencarna e vê ali o filho, né? Todos os fatos em torno do filho, né? Tudo está com o filho, tem só uma visão, ele tem uma visão mais ampla, como a espiritualidade tem da gente. Eu, querendo ajudar, começo a tentar influenciá-lo. Olha, não vai por esse caminho, não vai para aquilo outro, não vai para aquilo ali. Ou se muitas vezes, imagine que eu tenho alguém, né, que está ali na vida do meu filho, e eu não gosto daquele cara, e aí ele quer fazer alguma coisa, eu vou fazer o quê? Lembre-se, o meu processo com o meu filho é um processo de amor. Então, esse amor que eu começo ali, de uma certa forma, tentar influenciar o meu filho para que não goste do outro. Então, o processo de obsessão é sempre um processo de influenciação. E isso ele não acontece somente num processo de desencarnado para encarnado. Porque quando a gente começa a ler, estudar a literatura, a gente vê sempre esse movimento, né? Um espírito influenciando um encarnado. Mas a gente faz um processo obsessivo de encarnado para encarnado. Quando a gente ama demais, quando a gente não quer que a pessoa segue. Porque nós já aprendemos, ao longo dos nossos estudos aqui, que o nosso pensamento ele é colocado em ação através da nossa vontade. Então, toda vez que eu emanto um processo energético, né, eu vou usar contra, porque em outra pessoa, querendo ou não, estou num processo obsessivo. Então, a forma, e aí nós temos uma definição ainda, estamos aprendendo a definir o que é amor e o que é amar, dependendo de como esse processo se desenvolve, de forma como eu encaro esse amor, ele pode se tornar, sim, obsessivo. A gente vê muitas vezes nos processos de ciúme, né? Esse processo que uma pessoa ama tanto a outra que quando se termina a outra, isso é o quê? Obsessão, né? Obsessão da palavra mesmo, mas também é uma obsessão mental. Eu estou emanando, vibrando energeticamente sentimentos para que a pessoa ela mude o conceito ou que vai atrapalhá-la no futuro, então passa assim a ser um processo obsessivo e aí quando a gente tem consciência disso, vai aumentando o nível da nossa responsabilidade para com o próximo. Sim, Anderson. Pode perguntar próximo. E se a pessoa não ficou satisfeita com a resposta, depois fala com o Anderson aí para poder voltar nesse tema. Ok. Eu acho até que você já respondeu essa segunda pergunta, mas vou fazer mesmo assim. A obsessão é sempre feita por um espírito mau? Olha só, quando a gente usa o termo, né, obsessão, hoje a gente poderia talvez, eu vou usar as próprias, eu ia falar que eu ia modernizar, mas eu não vou nem modernizar porque Kardec já trouxe essa palavra, e eu gosto muito desta palavra, que foi influenciação, né? Quando ele perguntou lá se os espíritos influem, ele diz que mais do que a gente imagina, então esse processo de influenciação, ele acontece voltando de um espírito bom e de um espírito que ainda não conhece a verdade. Não vou dizer nem que é mal, porque o mal é só o não conhecimento do amor. Ninguém é mal. A gente só não aprendeu a amar ainda, está nesse processo. Então,
Só que aquela obsessão que me leva a fazer atos contrários às leis de Deus, e aí eu posso entender que é um processo obsessivo que vai me levar para o caminho do mal, que são esses processos que a gente vê sempre descrito e no qual muitas vezes nós somos vítimas desses ataques obsessivos. Por quê? Em função daquilo que a gente foi no passado. Vamos imaginar, né? Eu vou me pegar nesse caso. Imagine que eu, no passado, fui um cara extremamente ruim. Sacaneei muita gente, taquei o terror, sabe? Passei a perna em todo mundo. E aí, vem eu, em uma família boa, tem educação, tem um pai e uma mãe que me amam, tem uma família que me ama, tem um monte de amigos. Aqueles que eu, né, pisei na bola no passado, assim, esse cara não merece estar aí, esse é um salafrário. Então, eles vão criar formas de quê? De se vingar de mim. E é a partir do momento que, em função das minhas atitudes, daquilo que eu tenho dentro de mim, eu vou permitindo, abrindo brechas mentais para que eles possam, através dessas brechas, vamos assim dizer, eles possam começar um processo obsessivo, vamos colocar assim, vingativo, que vai me querer me prejudicar, por isso que eu usei a palavra vingativo, para que eu continue enfiando o pé na jaca e me prejudicando muito mais. Porque, no fundo, e aí é por isso que é tão importante esse esclarecimento de Kardec, quando ele diz que amai os vossos inimigos, e, na verdade, isso é um texto que Jesus nos trouxe na época dele, que é por quê? Porque a gente vai juntando inimigos ao longo das nossas encarnações, porque como a gente está num processo de aprendizado, a gente vai cometer os nossos erros e as pessoas vão ficar magoadas com a gente e vão querer depois, né, alguns, e se influenciar, e além desses que são os nossos inimigos, tem aqueles que querem ver mesmo o circo pegar fogo. A gente tem um outro livro da Adriana, que é O Jovem Obsessor, a gente vê ali os personagens, né, como ele foi sendo ali utilizado por aqueles depois para poder fazer o mal contra outro. Então, nós temos aí um processo que nós podemos receber essa influência pelo bem e podemos, geralmente, né, em função principalmente das dívidas que nós adquirimos preternamente e por essas questões morais, abre espaço para que esses irmãos possam utilizar-se dessas imperfeições para nos levar a praticar muitas outras ainda. Pode seguir. Bom, eu vou usar agora meus poderes de moderador aqui para dar uma opinião, né? É porque sobre essa pergunta que foi feita aí, normalmente a obsessão, um dos objetivos dela é que ela tem desde uma simples influência moral, né? Até uma perturbação completa do organismo do indivíduo, das faculdades mentais, né? Então, muitas vezes, isso é associado a um espírito mau. Você quer fazer uma observação ou posso fazer uma segunda pergunta? Não, sobre essas questões do processo obsessivo como desenrola, eu vou falar um pouquinho mais para frente. Estou dando prioridade a responder e depois eu volto à tecnicidade do negócio. Mas pode seguir aí. Ok. Como os encarnados podem evitar serem obsediados? Boa pergunta, hein? Na verdade, eu acredito que o que a gente vai fazer, a partir do momento que a gente tem conhecimento, a gente pode, como que eu poderia dizer assim, começar a perceber o processo obsessivo. Existem algumas práticas que eu poderia compartilhar com vocês, que não vou dizer que cria, talvez, uma barreira impenetrável contra obsessores, vamos assim dizer, né? Porque, como eu acredito, é um processo de cura para ambos os lados, para mim e para aquele que está me obsediando. Mas, por exemplo, o processo de evangelho no lar. Se eu tenho o costume de fazer o evangelho no lar, que é tão importante, então a gente já vê assim, a gente vai se difundindo essa prática o tempo inteiro, mas a gente não entende, sim, a dimensão que ela tem. Próprio Kardec, não sei se é no Livro dos Médiuns ou no Livro dos Espíritos, mas ou se está no Evangelho ou se está no Livro dos Médiuns, ele traz a concepção seguinte, que a partir do momento que a gente vai mudando a nossa moralidade, a gente vai atraindo bons espíritos perto da gente. E quanto mais bons espíritos tem perto da gente, os maus não querem ficar. Então, se a gente começa a fazer frequentemente o evangelho no lar, vamos imaginar, eu, Léo, tem ali uma legião, pode pegar disso, uma legião de cobradores, né? Todo mundo ali atrás de mim.
Então, eu começo, sento todo dia, escolho um dia, um horário, faço uma oração, peço a espiritualidade amiga que se faça presente, e começo, leio ali, abro o Evangelho segundo o Espiritismo, ou abro a Bíblia, ou abro qualquer texto que vai ser um texto edificante, e a gente começa a partilhar daquilo. Isso automaticamente, imagine o seguinte, o cara quer me prejudicar, ele vai falar assim, ele vai ficar uma vez, vai ouvir, vai ficar duas vezes, vai ouvir, vai assim, lá vem um Léo com essas palavras de novo, ele é um demagogo, mas eu não aguento ficar aqui perto dele ouvindo isso, não, vou para outro lugar, pronto. E também porque o próprio concurso da espiritualidade que me assiste, os bons espíritos, como Kardec diz, a própria presença dele inibe que esses irmãos se aproximem da gente. Então, a prática no Evangelho do Lar é uma prática que traz essa luz sobre o nosso ambiente. O próprio processo de oração é um processo de aumento a nossa conexão com Deus, aumenta o nosso padrão vibratório, também os distancia. Mas só que nós vivemos ainda num mundo de provas e expiações. Nós vamos ser colocados realmente à prova dos nossos sentimentos. A gente vai ficar com raiva, a gente vai com tristeza, vai passar alguém no trânsito. Eu gosto de sempre usar, porque é comigo que acontece direto. Vai me fechar, eu vou ficar com raiva, vou xingar, depois opa, estou fazendo errado, mas vou. E isso, se eu for alimentando, isso vai fazendo o quê? Só abrindo brecha para o processo obsessivo ele continuar. Então, mas existe um processo muito importante nessa questão da gente se perceber obsediado ou não, é a gente se conhecer. A gente começar a saber o que é, o que somos nós, quais são os nossos pensamentos, aquilo que eu sinto, ou se é aquilo que eu estou sentindo. Eu vou dar um exemplo do carro. Eu fui lá, passei, o cara me fechou, eu fiquei com raiva. Eu já tenho essa raiva normal. Agora, se eu começo a perceber que essa raiva ela durou mais de 1 minuto, mais de 2 minutos, e eu começo a construir, eu não fiquei com raiva só de motorista. Todo motorista que passa de mim, eu já fico com raiva. Chego no trabalho, já fico com raiva do outro. Eu já começo a identificar que, opa, tem alguém que está gostando desse, pode ser que tem alguém que esteja gostando desse processo. Esteja influenciando eu sentir mais raiva. Porque, em tese, se eu sinto mais raiva, mais propenso eu estou a cometer mais erros, cometer erro contra o meu próximo. É um processo também de vigilância, de auto se conhecer, a gente começar a perceber como é que começa esse processo obsessivo. Então, a melhor forma é a gente começar a se perceber, saber quem nós somos, e a partir do momento, lógico que a gente vai ver um pouco mais para frente, em função dos tipos de processo obsessivo, pode chegar num momento que a gente realmente precisa de ajuda para que esse processo obsessivo ele vá se alargando e até realmente ser desfeito, como a gente tem hoje aí, né? Nós temos a fraternidade, a gente tem, né, o atendimento espiritual na fraternidade, que é exatamente para que este processo, que já está um pouco mais complexo, ele possa começar a ser destravado, essas ligações elas começarem a ser desfeitas. Mas isso só pode verdadeiramente acontecer no sentido da cura do obsediado, do obsedado, a partir do meu querer de mudar. Voltando ao exemplo de Jesus. Quando Jesus tirou a legião daquele irmão, ele se converteu e passou a praticar o bem. Ele teve uma postura de mudança moral. Se ele continuasse fazendo as mesmas coisas, continuaria abrindo a porta e ele continuaria atraindo aqueles. Então, o processo da melhora moral talvez seja o mais indicativo ou o melhor remédio que a gente tem contra as nossas obsessões, porque elas se abrem exatamente pela ainda as nossas dificuldades morais. Então, por isso que é importante, e o processo do Evangelho no Lar, ele é um processo de melhora moral. A partir do momento que eu começo a interiorizar os conceitos da moralidade, que eu vejo a prática, vejo o ensinamento de Jesus e vejo a prática dele, como que ele fazia as coisas, o próprio trabalho, né, no sentido do exercício da fé, né, o trabalho de caridade, por isso que se fala, né, sem caridade, não existe salvação fora da caridade. Olha, mais uma vez, os temas se conectando. A partir do momento que eu começo a me colocar ao auxílio da caridade, começo a me melhorar, começo a fazer o bem ao próximo, isso vai fazendo que crie-se novos melhoramentos dentro de mim e, com isso, vai evitando cada vez mais o processo obsessivo. Mas, volto a dizer, não existe ninguém na Terra, e aí a prova maior é Jesus. O próprio Jesus foi obsidiado, só que ele não, em função da seu
né, da sua moralidade extremamente já trabalhada, ele não aceitou cair nas tentações. Mas as tentações do mundo são as obsessões. Então, ou seja, a partir do que eu vou melhorando, eu vou me afastando disso. Um amor em excesso, em que o espírito tem uma fascinação pelo outro, também pode ser considerado obsessão? Sim, claro. É que a gente falou lá atrás, em relação de obsessão de encarnado para encarnado, quando alguém tem ali, né, um processo, geralmente, eu vou trazer para um conceito de casal, né, quando um gosta demais do outro e o outro não quer mais a relação, por uma questão de não importa qual, e ele não aceita isso. É amor por parte dele? É. Ele ama aquela pessoa, só que a forma como ele ama ainda não é a forma correta. Então passa a ser um processo obsessivo. E se eu vou para o plano espiritual, então vamos imaginar, eu sou casado com a Anne, gosto demais dela, amo ela, ela vai, separa de mim, pede o divórcio, vai casar com outro. Eu vou continuar naquele processo. Eu morro, vou para o plano espiritual. Vai acontecer o quê? Eu vou continuar de lá atazanando a vida dela. E pode acontecer isso por várias e várias encarnações, porque ela pode desencarnar, não querer nada comigo lá e continuar. Então, assim, vamos voltar. Geralmente, tirando as obsessões, e aí é um assunto que, eu gosto de falar isso, cada caso é um caso. Mas vou tomar como um guia, né? Como um ponto nessa noite, nessas obsessões, que são essas obsessões que nos acompanham há muitas vidas. Obsessões, aí eu vou trazer o texto evangélico, né? Amais vosso inimigo, daqueles inimigos que a gente foi fazendo ao longo do tempo. Então, essas obsessões, elas são sempre ligadas ao amor. Porque quando eu machuco o outro, eu só consigo machucar o outro na proporção que ele gosta de mim. Se eu tenho uma pessoa que não gosta de mim, o que eu vou fazer com ele não vai se importar muito. Mas à medida, quanto mais a pessoa gosta, quanto mais eu vou. A proporção que ela gosta, que existe uma ferida, ela ganha o caminho inverso. Passa a ser ódio, passa a ser uma série de coisas, como a gente vai vendo em todos os estudos que a gente tem sobre as manifestações obsessivas, né, do espírito para o encarnado, ela vai estar em algum momento em uma decepção que aconteceu no passado. Então, por isso que Jesus diz, volta na relação do perdão. Então, ela vai acontecer quando eu perdoo ou quando ele me perdoa. Até a construção deste caminho, do que exista esse perdão mútuo, é um exercício de aprendizado. Então, acaba sendo também o reflexo da lei da causa e efeito, da ação e reação, e que em algum momento da vida, estes irmãos, que em algum momento se separaram e criaram ali um abismo entre eles sentimental, de ódio, rancor, de todas essas coisas, vai ser através destes processos obsessivos, né, de um perseguir o outro, que em determinado momento a cura vai se processar, vai se cair a ficha, viu? E a gente vê isso em todos os diálogos que a gente acompanha também na literatura, no nosso exercício mediúnico, na fraternidade a gente vê isso, que acaba acontecendo se realmente esse afastamento, quando o outro lado também enxerga que aquilo, para ele, não levou ele a lugar nenhum, a não ser muito sofrimento. E aí ele volta num processo de se perdoar e perdoar o outro. Mas é um processo. Igual a gente fazer terapia, a gente entra num processo terapêutico e a resposta não é certa, esse processo da obsessão e do perdão também é um processo terapêutico e que somente com o percurso do nosso aumento da nossa moralidade é que esse perdão ele vai acontecer. A gente tem mais 3 perguntas aqui sobre obsessão, tá? Porque Pode perguntar. só para você se programar aí, porque você vai ter que falar sobre possessão também, né? Tem uma diferençazinha entre ambos, né? O obsessor quer diretamente o mal do obsediado, assim como ter caridade com quem tem a intenção de fazer o mal? Olha, eu vou usar nesse sentido, vou voltar, né? Dessa influenciação, dessa perseguição, ele sempre. Desculpa, repete a pergunta, que eu acabei. Eu quero responder pontualmente. Um momentinho, peraí. O obsessor quer diretamente o mal do obsediado, assim como ter caridade com quem tem a intenção de fazer o mal? Olha só, em tese, ele vai
querer sempre fazer o mal para a gente. Porque ele acha que somente ele fazendo o mal para o outro, ele está fazendo justiça. Então, se a gente for olhar o aspecto, ouso até, né, entrar numa área que não é minha de conhecimento profissional, mas o aspecto psicológico dele é que ele está fazendo a justiça, ele está lá atrás, né? Olho por olho, dente por dente. Ele me machucou, eu vou machucar ele. E aí, muitas vezes, né, no nosso processo de aprendizado, vou usar a expressão, né, assim, se eu pisei no pé dele, então ele vem e pisa no meu pé. Mas ele já está num processo de frustração tão grande comigo que ele não só quer pisar uma vez, quer pisar umas 10 vezes no meu pé, quer ver meu pé. Então, ou seja, isso vai se aumentando de sentimento. Então, ele, de certa forma, ele deseja praticar o mal para reparar algo que eu fiz. Aí eu vou me colocar para algo que eu fiz com ele. Então, em tese, por isso que a gente fala do processo de querer o mal. Então, quando a gente começa a compreender, aí vem a segunda parte dessa pergunta, né? Assim, desse jeito, como que eu vou ter caridade com quem tem a minha intenção de fazer mal? E aí, vou citar novamente o Evangelho segundo o Espiritismo. Amai os vossos inimigos. Por quê? Porque se ele está me querendo mal hoje, possivelmente foi em função de um mal que eu fiz a ele. Então, a primeira parte do processo é eu compreender que, na verdade, ele está tentando fazer justiça. E se eu fui o causador, cabe a mim buscar meios de reparar. E aí, como que a gente vê isso? Através da caridade. E aí que vem para mim a sacada genial de Deus, que é a gente ter a oportunidade de ter o véu do esquecimento. Por quê? Porque quando eu esqueço, fica mais fácil eu fazer o bem para aquele que é meu inimigo, mas eu não lembro que ele é meu inimigo, do que se eu realmente lembrasse. Vejam, até neste processo da obsessão do desencarnado para o encarnado, ou seja, do espírito para comigo, o fato de eu não lembrar quem ele é e o que eu fiz com ele, facilita o processo de cura através da caridade. Porque, no fundo, o que acontece? A partir do momento que eu começo a frequentar, estou lá, né, lascado, né, começo a ter um monte de sintomas de obsessão, começo a fazer um monte de coisa, e aí eu vou em médico, ninguém descobre o que é, chego na fraternidade, pronto, ou numa casa espírita, ou na igreja católica, ou evangélica, num lugar que vai me fazer melhorar. Ele vai estar comigo. E aí, como você disse, existem processos, o nível de simbiose ele vai se aumentando em função da quantidade de portas que eu vou abrindo, que ele possa estar num processo onde eu vou, ele vai. E nisso, até no processo de me melhorar, ele também vai estar nesse processo. Eu estou praticando a caridade com alguém que eu nem sei que é caridade. Porque, olha só, se a gente for para pensar, eu não sei estatisticamente, mas que conhece a doutrina espírita é uma parcela ainda muito pequena da humanidade como um todo. Mas o processo ele acontece. E a partir do momento que eu vou em qualquer religião e começo a me melhorar, a própria espiritualidade daquele lugar vai começar a trabalhar no processo obsessivo, porque a espiritualidade, né, os nossos mentores, nossos anjos guardiões, como Kardec diz, todos esses eles estão o tempo todo, dependente da religião ou do nível de conhecimento que a gente tem. Então, esse processo ele começa a ser trabalhado. Então, o fato de eu começar o meu processo de melhoria, o fato de levá-lo comigo, é um processo de caridade. É um processo que ele vai se permitir ter uma nova escolha. E a gente vê o tempo todo, como disse assim, a gente vê nos relatos, a gente vê no trabalho mediúnico o tempo inteiro como que esse dinamismo realmente funciona. Então, como eu vou voltar à pergunta, né? Como que eu vou ter caridade com alguém que quer me fazer mal? Princípio evangélico, amai os vossos inimigos. Por quê? Porque hoje, eu estou como, em tese, a vítima. Mas quem sabe um dia não fui eu o verdugo daquele que hoje tenta me subjugar. A gente não sabe, né, os papéis que nós desenvolvemos ao longo do grande teatro da vida. Em que posições, que papéis nós ocupamos em relação um ao outro. O que a gente pode ver e notar o funcionamento desse processo são através das histórias que são nos relatadas, através das vivências, no caso de quem é médium, e trabalha nos processos de atendimento espiritual, nos processos de
nos trabalhos de obsessão, como esse desenrolar da vida se sucede, e principalmente, como que ainda a gente não compreende, quer esse desejo de fazer justiça com as próprias mãos, nos levam a caminhos de muita dor e sofrimento, a estados espirituais muito lastimáveis, que, se a gente percebesse antes, mas cada um tem o seu tempo, Jesus já disse na parábola do semeador, cada semente vai renascer num tempo, e esse tempo que a gente leva, ele não é um tempo perdido, é um tempo de nossa construção individual, vai fazer com que a gente depois possa utilizar-se do nosso exemplo para com o outro. Então, assim, vamos sempre lembrar dessa passagem evangélica. Amai os vossos inimigos, porque nós já fomos inimigos de alguém. E hoje estamos aqui para buscar. E qual é o caminho para aquilatar isso? O perdão. Próxima, Anderson. Só queria fazer uma observação antes de fazer a próxima pergunta, né? Porque hoje é muito comum as pessoas praticarem um tipo de obsessão, mesmo estando encarnados aqui. E eu lembrei do exemplo hoje, que foi assunto da palestra passada, que eu não pude assistir, se não me engano, que, né, sobre espiritismo e alguma coisa relacionada a digital, não é isso? As pessoas hoje elas têm o termo de stalkear, né? Stalkear é um termo que chama de para você ficar perseguindo a pessoa na rede social. Você vive olhando o perfil dela para ver o que ela está fazendo todos os dias e você não consegue muitas vezes se livrar disso. Então, isso também, de certa forma, é uma forma de obsessão, né? E aí, como a pessoa fala assim, mas ela está observando, às vezes a pessoa nem sabe, mas você está emanando algum tipo de pensamento, algum tipo de energia, e se a pessoa tiver algum tipo de vulnerabilidade, ela vai estar sujeita também a esse tipo de obsessão, de sofrer esse tipo de obsessão. Você quer comentar alguma coisa sobre isso ou posso fazer a próxima pergunta? Não, vou fazer uma colocação só sobre a sua fala, que é extremamente importante, é o seguinte, vamos lembrar que toda vez que eu inicio um processo desse de stalkear, e aí isso começa a ser uma obsessão minha, o que acontece? Vai vir outros que estão naquele mesmo processo. Então, eu estou alimentando ou ajudando a alimentar um processo obsessivo, muitas vezes não só de mim, mas contra aquela pessoa, então tem a minha responsabilidade energética para com ela, e eu também estou servindo de canais para outros irmãos. Então, se vamos imaginar, eu já tenho um rancor com uma pessoa, vamos botar eu e o Anderson, já que estamos nós dois, né? Eu começo a stalkear o Anderson. Aquele cara que é inimigo do Anderson, fala assim, opa, achei uma brecha lá no Léo. Ele vai vir aonde? Ele vai vir em mim. Vai começar a falar assim, fala mal dele mesmo, vai lá, escreve isso sobre ele. Vai lá, pega esse negócio lá num amigo. Olha só como que a gente começa a servir de base para essa disseminação. Por isso que é importante a gente se conhecer, a gente começar a perceber quando que está sendo só o sentimento meu, e geralmente tudo aquilo que eu faço repetitivamente, eu estou abrindo uma porta para que outros façam comigo. Então, ou seja, hoje, nesta era digital, como bem o Emerson lembrou, e foi um assunto extremamente aí, vanguardista, né? Porque a gente não imagina o poder que a tecnologia, ou que o lado de lá, que é extremamente inteligente também, utiliza-se de tecnomagias para poder manipular. E a gente está falando apenas de um processo obsessivo, de inimigo para inimigo, mas esse processo, como diz, são de mentes para mentes. Eu posso ter um processo obsessivo para dominar uma parcela uma parcela de espíritos, vamos assim dizer, e utilizar-se uma mídia social para isso, gente. No YouTube, no Instagram, no Facebook, algo que eu começo a chamar a atenção e começo a manipular as pessoas, porque a obsessão também é manipulação. Começo a manipular as pessoas contra alguém. Então, por exemplo, vamos voltar ao exemplo do Enzo, eu começo a cooptar um monte de gente em função de algo que ele fala, que não concorda, e aí aí eles veem que aquilo funcionou, eles começa a fazer um movimento, e aí são chamadas as obsessões coletivas. Por quê? Porque não atinge só um, mas eles querem fazer com que aquilo tenha um alcance maior. Então, muito bem lembrado, Anderson. Esse processo começa, né? É igual acender uma fogueira, né? Começa com o acender de um fósforo. Coloca lá, começa um graveto, daqui a pouco está uma fogueira imensa acesa.
Então, é muito importante essa questão da vigilância. Muito bem lembrado. Pode fazer a próxima pergunta. Bom, temos mais duas perguntas aqui. Qual a melhor atitude quando se identifica um quadro obsessivo? Primeira atitude para mudar um quadro obsessivo é a gente começar a nossa reforma íntima, porque ele se instalou em função de uma falha moral que eu tenho. Então, eu preciso começar a identificar o que eu tenho. E aí eu começo a fazer o quê? Começo a estudar, começo a me compreender, eu começo a me perdoar, eu começo a ir numa casa espírita. E aí existem vários níveis. Eu vou aproveitar que você fez essa pergunta e eu vou falar um pouquinho até da própria conceituação que Kardec nos traz no Livro dos Médiuns, né, que ele tem lá no capítulo 23º, ele vai falar dos tipos de obsessão e como funciona. Então, toda obsessão, e aí vamos botar assim, dentro da escala de Kardec, a gente vai ter 3 níveis. Uma obsessão simples, a fascinação e a subjugação. Então, o espírito ele não entra e já me subjuga imediatamente. Ao contrário, ele vai entrando de forma, né, bem devagarinho, e aí eu vou dando espaço, ele vai aumentando o nível, e quando a gente vê, a gente já está totalmente absorvido pelas energias desse irmão. Então, por exemplo, a obsessão simples, ela começa, né, muitas vezes de forma despretensiosa, ele começa a espalhar pequenas, né, como que eu posso se dizer assim, pequenas ideias, né? Começa a brincar com a gente, né? Então, ou seja, começa de uma forma muito sutil, né? É um pensamento que eu tenho aqui, um pensamento que eu tenho ali, né? E aí, quando eu não estou vigilante, né? Eu vou fazendo o quê? Eu vou me deixando levar por isso. Então, vou dar um exemplo assim, muito material, mas é só um exemplo. Vamos imaginar, alguém vem e me oferece um cigarro. Aí eu vou lá, só dou um trago. Ok. Me oferece outro dia, um trago. Então, ou seja, eu estou começando a ser, trazendo aquele negócio para o meu organismo. Uma obsessão simples, eu só dei uma tragadinha, eu só pensei nisso uma vez, eu só cheguei um cara uma vez no trânsito. Então, as causas de influenciações muito simples. Mas aí depois a gente vai aumentando, em vez de dar uma, eu dou 2, dou 3 e vou aumentando o meu nível, até que eu começo a fumar todos os dias. E aí eu posso passar por um estado de fascinação. E o que acontece no estado de fascinação? Na fascinação, a gente acha que está certo. Tudo que a gente faz está certo. O espírito imanta na gente uma certeza de todas as nossas ações, que não importa, pode vir Jesus Cristo falar para a gente que a gente está fazendo coisas erradas, que a gente fala, não, eu estou certo. Então, o processo de fascinação, ele passa a ser um processo muito perigoso para a gente, por quê? Por causa dessa certeza das que as coisas que a gente está fazendo. Então, você imagina, para mim está muito claro que fumar é ótimo, tá beleza, alivia minha ansiedade, sabe, eu fico mais feliz. Eu estou falando, estou dando exemplo de fumar, mas a gente pode ter outros pensamentos, tá, gente? E por mais que o médico chegue para mim e fale assim, Léo, você está morrendo, cara, você está com câncer de pulmão, se você não parar, cara, tá beleza, vou continuar fumando. Por quê? Porque ele se instalou no meu processo mental de uma forma, e dentro do meu processo, ele quase que imanta minha bússola moral, vamos assim dizer, que era para poder dar ouvido a outra pessoa, e eu não escuto. Isso é muito perigoso, porque nos leva ao caminho de que estamos sempre certos. E aí fala os outros componentes, o nosso ego, a nossa, né, essa coisa a gente está certo. Então vejam, por que ele chegou nisso? Em função de uma falha moral que eu tenho. Então, num processo de fascinação, eu vou ter que ter um esforço, assim como depois num processo de subjugação, muito grande, e muitas vezes com o auxílio da espiritualidade, muitas vezes de ações extremamente, como vou dizer assim, conscientes de auxílio,
né, numa casa espírita, num processo de qualquer uma outra técnica, para que a gente consiga desimantar, quebrar essa vinculação tão grande que está, para que o obsediado, no meu caso, por exemplo, de fumar, por exemplo, eu consigo respirar, que eu consiga começar a escutar, de começar a ler, entender. E depois do processo, se mesmo assim, né, eu ainda estou voltado aí da fascinação e vou me deixando levar, e isso, muitas vezes, para quem está no trabalho mediúnico, né, para os médiuns, é muito fácil ser fascinado. Por quê? Porque o espírito pode se passar por alguém extremamente importante. Imagine, eu não tenho consciência, eu sou médium, né? Então recebo lá, vou usar um nome que é muito comum, né? Vamos imaginar na nossa casa, doutor Bezerra, né? Daqui a pouco chega o espírito e eu começo a achar que é doutor Bezerra que está falando comigo. E o doutor Bezerra começa a falar assim, não, Léo, você tem que chegar na palestra, tem que falar isso, você tem que chegar na fraternidade, você tem que fazer isso, você tem que compartilhar assim com os outros. E todo mundo em volta da fraternidade está vendo que eu estou enfiando o pé pelas mãos. Eles tentam me avisar, só que eu estou num processo, eu deixei e acredito tanto que num processo mediúnico, que eu não dou ouvido para ninguém. E aí ele passa para a próxima fase, que é subjugar. E na subjugação a gente vai além da relação só física. Ele vai me subjugar, e aí como o próprio diz, o próprio termo que Kardec usa, que é um verdadeiro jugo. Por quê? Ele pode ser tanto moral, então, ou seja, como que posso ser julgado? Eu começo a fazer coisas que são assim, quem olha e fala assim, meu Deus do céu, como que o Léo tem coragem de fazer isso? Sabe, imagine que são situações extremamente, vou colocar assim, vexatórias. Quem está subjugado, ele faz coisas vexatórias, acha que está certo, e todo mundo que tenta se aproximar e falar que está com ele está errado. Isso é um processo de subjugação moral, que começou na obsessão simples, depois eu fui fascinado, estava achando ali que é doutor Bezerra que estava falando comigo, que ele está sempre todo, eu sinto diferente, porque, gente, nós temos que entender o seguinte, no plano espiritual, esses irmãos, muitos deles têm muitos conhecimentos. Então, ele vai saber como me impressionar, ele vai saber criar situações que vai acreditar que ele é aquele tal espírito. Só que, como que deveria ser o processo de eu saber se era doutor Bezerra ou não? O próprio Livro dos Espíritos fala sobre isso, depois no Livro dos Médiuns também, que como é a qualidade da comunicação dos bons espíritos. Um bom espírito, ele não fala, ele não dá conselho, não vai falar sobre ego, não vai te enaltecer. Tem uma série de tratamentos que, quando a gente começa a ouvir aqui, fala, nossa, Léo, você é muito bom, isso mesmo que você falou que dia estava certo. Eu já posso começar a desconfiar, opa, doutor Bezerra nunca falaria isso comigo. É só olhar Jesus, olha as falas como Jesus falava com os outros. E a gente traz isso para a nossa vida. Então, a gente começa a perceber de a forma como essa informação chega até a gente. Quando eu não sou médium, consciente, assim, eu estou no trabalho mediúnico, estou na minha vida normal, a gente já aprendeu que, na verdade, todo mundo é médio, tá? Só varia a escala de um para o outro, eu começo a ver isso no cotidiano, né? Eu estou sempre sendo eu, sempre estou certo, eu sempre quero impor minha verdade, ninguém em minha volta está certo, só a minha forma de pensar é correta. Isso são todos indícios de que estamos fascinados. E é muito fácil, aí utilizando o que o Emerson trouxe nos dias atuais, a gente se fascinar, porque hoje é muito fácil eu querer expor a minha opinião, querer dizer que eu estou certo, porque as informações chegam para a gente o tempo todo, as informações são manipuladas o tempo inteiro, então a gente precisa de ter uma consciência muito grande. E aí, pegando o que Kardec traz lá no início do Livro dos Espíritos, quem quiser pegar lá, ler logo lá as instruções da introdução dele, que é o quê? A gente só vai conseguir perceber isso a partir do estudo sistemático e rigoroso da doutrina espírita, porque a partir do momento que eu entro, e aí vejam só, volta a importância do evangelho no lar, a partir do momento que eu começo a estudar, refletir, eu começo a ver como é que são as características dos bons espíritos, como que eles se portam, que tipo de linguagem ele nos traz, e aí eu vou conseguir saber que tipo de influência eu estou tendo. E aí, depois, que aí o pessoal usa o termo como possessão, também é utilizado o termo, que é a subjugação corporal.
E aí a gente vai ter lá no livro da Gênesis, tem lá no capítulo 6º, se eu não me engano, lá no item 47, tem um termo que ele fala lá de obsessões e possessões, que é o quê? Aquilo que a gente vê nos filmes, né? O espírito realmente subjugar o outro fisicamente, como era no caso que está lá no livro do Chico, nos domínios da mediunidade, lá no capítulo 9 de possessão. Que, ou seja, por exemplo, ali no livro, ele cai no chão, solta um grito, cai no chão e começa a se bater. Ou seja, o espírito estava subjugando, estava fazendo com que ele tremesse, que ele sofresse fisicamente. A gente poderia encarar como, muitas vezes, um processo epilético. Não estou dizendo que todo processo epilético seja subjugação, mas, em alguns casos, pode realmente ser. Já um processo de possessão, de subjugação. E aí, só com o concurso de técnicos especializados, o amor da caridade de uma casa espírita, pode começar a fazer. Por quê? Porque vai ter que se utilizar técnicas, né, energéticas, para que a gente consiga fazer essa desimantação desse irmão, que possa iniciar um processo de diálogo, de esclarecimento, para que, através da melhora do encarnado, o espírito desencarnado possa também se melhorar. Então, de certa forma, são esses níveis que vão se processando. A obsessão simples, a fascinação, e depois a subjugação, que pode ser moral e pode ser corporal, que aí é o termo que ficou aí dentro da própria ópera de Kardec. Ele vai mudando os termos, subjugação, possessão, que são diferentes, mas subjugação corporal é como realmente o espírito se imanta ali e usa, né, o encarnado, faz dele de gato e sapato. Então, é muito importante a gente começar a adquirir essa consciência dos nossos pensamentos e do que chega muitas vezes para a gente de aviso, né? Olha, gente, você podia refletir, né? Porque aí já pode dar os indícios de que a gente pode estar fascinado. Já que você entrou no tema possessão aí, né? O livro da Gênesis, o capítulo 14, item 48, fala também que pode haver uma possessão de um bom espírito. E muitas vezes ele assume as faculdades do corpo do médium, né, que ele empresta esse corpo voluntariamente para que o espírito possa dar alguma mensagem importante para alguém, ou alguma palestra, alguma coisa desse tipo, né? Então, só acrescentar isso aí. Eu tenho mais duas perguntas aqui sobre obsessão. Só um minutinho. Ok. Só pegando esse capítulo 48 aí, que você trouxe de forma importante, que é o que a gente vê, por Capítulo exemplo... 14, item 48. Isso. Eu falei do 47, que era da possessão, você trouxe 48 do lado bom. Mas quando a gente vê, por exemplo, Chico, né, incorporava lá o Emmanuel e falava, a gente vê Divaldo falando incorporado, na verdade, o quê? Isso é uma possessão do lado benéfico. Inclusive, se a gente vai estudar, até nas características mediúnicas, você tem médios que sofrem até transfigurações, ele muda o seu próprio semblante em função da imantação que esse espírito está ali incorporado. É uma obsessão do lado bom, né? Assume-se ali as faculdades mediúnicas, né? De aí, como você diz, empresta de bom grado, e isso tem uma duração, né? Então, ou seja, por um período. Assim como a subjugação também, ela ocorre, o cara não fica 100% subjugado o tempo inteiro. Foi bom trazer esse pensamento também do lado, assim como acontece nessa obsessão, né, quando a gente está incorporado, trabalhando com o plano espiritual ali, né, trazendo uma mensagem, uma palestra, alguma coisa assim, como a gente vê lá no Salão da Fraternidade, ou em qualquer outros lugares, em qualquer casa que trabalha, qualquer casa espírita, mas na subjugação também ela não acontece 100% do tempo. Ela tem, né, ela acontece ali de tempo em tempo e por um tempo de duração determinado. Mas foi muito bom você trazer, Anderson, essa parte do capítulo 48, porque acontece, e isso aí, a explicação, a melhor forma que a gente tem de esclarecer sobre isso é quando a gente vê um trabalhador mediúnico na seara do bem, né, utilizando-se do seu corpo, como Chico utilizava, né, psicografia, é um processo de obsessão para o lado bom. Eu só vou te corrigir num aspecto aí. Na nossa casa, a gente não tem possessão. Normalmente, os médios estão intuídos, né? Mas a gente vê muitas vezes assim, né, um médico ele fala um pouco diferente, né? Então existe um processo aí
muitas vezes lá dentro da fraternidade, né? Eu estou dando um exemplo, mas, assim, eu utilizei, você pode, a sua correção ela é até válida, né? Para todo mundo assim, o cara está possesso ali, né? Mas foi só uma forma de metáfora, né? De usar uma metáfora para poder trazer a nossa mente mais material, o processo que ocorre para quem já foi na fraternidade. Ok, vou fazer uma pergunta aqui, então. Como se dá o processo da cura da obsessão? O processo da cura da obsessão, ela começa com a minha cura. O meu desejo da minha melhoria. Lógico que eu não vou melhorar do dia para a noite, mas quando eu entro no processo, e aí eu vou voltar, né? Vamos imaginar, eu quero me melhorar. Como que eu vou melhorar? Vou começar a fazer evangelho no lar. Eu vou sempre falar evangelho no lar, porque para mim é condição base para qualquer melhora. Por quê? Porque eu começo a refletir, porque o evangelho no lar nos obriga a isso, não basta eu só ler. É igual quando eu vou dar um exemplo de quando a pessoa vai numa missa, por exemplo, o padre ele lê o evangelho, depois ele faz o sermão do evangelho. No evangelho lá é a mesma coisa, eu vou ler e depois vou compartilhar comigo, com as pessoas que estão em minha volta, o que eu estou aprendendo. E cada vez que eu falo, eu vou escutando aquilo. Então, por exemplo, se toda semana eu pegar o capítulo Amai os vossos inimigos e ficar lendo e refletindo, cada semana eu vou refletir de um jeito, aquilo vai começar a se interiorizar em mim e aquilo vai começar a advir do meu intelecto para as minhas... Aí eu vou voltar lá atrás sobre as nossas atitudes. Aquilo começa a mudar a minha atitude frente ao próximo. Então, esse é um processo. Aí a gente, vou lembrar o nosso saudoso Joel, né? Que ele falava que ele entrou na fraternidade de um jeito e saiu de outro, né? Ou seja, no processo, ele já falou que já no início já deixava até pintar as unhas de elefante dele. Isso é um processo de quê? É um processo de melhoria, porque você começa a fazer reflexões e fala assim, poxa, eu não preciso tratar a vida desse jeito, eu não preciso olhar as pessoas da forma como olhava. Então, esse é o primeiro processo. Só que se eu tiver num processo de obsessão complexo, eu vou precisar de ferramentas mais elaboradas. Mas mesmo que eu chegue, tenha esse recurso, se eu não houver a minha melhora, eu não vou conseguir me desvencilhar. Por quê? É a mesma coisa de que eu tomar um banho, me limpar, sair na rua e pular numa poça de lama de novo. Então, somente com o meu crescimento, eu entender que eu caí naquela lama, me suja, porque isso é um processo de consciência, que às vezes eu caio na lama e não acho que não me suja. Eu vou lá, tomo banho e caio na lama de novo. Só que a partir do momento que eu começo a ter consciência de o trabalho que dá de eu me limpar, de limpar minhas roupas, isso é um processo de consciência. Então, à medida do processo que a gente vai ampliando a nossa consciência frente à nossa responsabilidade sobre a nossa encarnação, sobre a nossa sensibilidade do que vai ser a nossa próxima encarnação, que é fruto do que eu estou fazendo agora, entendendo do processo, quando aí eu estou dentro, estudando a doutrina espírita e começo a entender que eu estou tendo reflexo, colhendo frutos de coisas que eu plantei no passado e esse processo obsessivo também é fruto disso. E aí eu começo a fazer o exercício de perdão. Eu posso começar a prática de pedir perdão para esses irmãos. Gente, olha, eu sou o outro hoje. Estou tentando ser. Estou dizendo que eu sou um outro, não, mas, sabe, você tem aí aquele Ho'oponopono, tem um negócio, uma técnica desse, falar, eu sinto muito, por favor, me perdoe, te amo e sou grato. Esse é um processo de cura, de libertação, de perdão. Inclusive, se pegar a oração completa, fala, se busca, né, pede perdão desde da minha primeira encarnação. E, gente, é tão claro para mim o processo do perdão como elemento de libertação que ele está no texto evangélico. Então, passa num processo de eu também me perdoar. É um processo de reforma íntima. Ela não acontece da noite para o dia. Ele é um processo. Ela vai acontecer e esse processo de reforma íntima não vai terminar quando eu sair dessa vida hoje, quando eu tiver, sei lá, quantos anos eu vou me dar a oportunidade de viver. Mas ela vai continuar quando eu for para o plano espiritual. A minha reforma íntima vai continuar na minha próxima quando eu voltar aqui de novo. Ele é um processo, mas a gente tem que tomar consciência que nós precisamos de nos reformar. A gente precisa se melhorar, não para o outro, mas para mim, para que eu possa viver mais tranquilo, mais leve. Então, toda vez que eu tenho um sentimento contra alguém, eu tenho um ódio mortal de determinada ideia. Está ali. E a gente vê dentro do próprio... Aí eu vou trazer
conceito psicológico de novo, está lá a psicologia para explicar o conceito de sombra. Eu estou projetando aquilo que está dentro de mim, só estou reconhecendo o outro que está em mim. Então, isso é o quê? Um processo terapêutico, eu preciso de buscar. Por que eu tenho tanta raiva? Será que essa raiva é só minha? Aí volta. O que é isso? Reforma íntima, autoconhecimento, autocompaixão, auto-perdão. É um processo de busca contínua de melhora. Vai acontecer logo? Não. Mas quanto mais ligeiro eu começar a ter consciência de que eu preciso desse processo e me entregar ao processo, mais rápido eu vou lidar com esses processos obsessivos que estão ao meu redor. Um momentinho, desculpa. Bom, tem uma pergunta aqui, mais duas perguntas sobre possessão. Para a possessão demoníaca, a Igreja Católica usa exorcismo como solução. Para as possessões da vida moderna, raiva, inveja, vaidade, a que se pode recorrer? Bem, na época, eu vou dizer até na época lá, medieval, vamos assim dizer, como na época hoje, porque se leva alguém que está falando fora, né? Eu vou pegar assim, quem assistiu o filme do Chico Xavier, ele fala lá, né? Toda vez que ele fala que vê espírito, o padre, mas esse menino está endemoniado, né? Então, o conceito do demônio são desses espíritos. Para cada caso, vai ter um caso. Se é uma obsessão muito complexa, vai se envolver um processo de desobsessão, de esclarecimento, que vai levar um tempo, de esclarecimento desse espírito, de esclarecimento de quem está obsediado, né, dessa melhora, de buscar se melhorar, de compreender o que cerca. Então, e nas possessões, como você disse, modernas, né, ele vale o mesmo princípio. Gente, a receita que Jesus nos deixou é muito claro. A gente precisa de refletir, a gente precisa orar, a gente precisa se vigiar. Ele deixou tantos exemplos, né, nos mostrando esse caminho, mas tudo passa pela nossa reforma íntima. Tudo passa eu querer melhorar. E muitas vezes um processo desse, até quando chega num processo de possessão complexa, desse, do espírito me dominar completamente, é um processo de aprendizado para mim. Porque muitas vezes a vida já me deu tantos, vamos pegar o próprio processo obsessivo. Foi uma obsessão simples, eu comecei, me deixei levar, fui fascinado, não dei ouvido a ninguém. Chegou num ponto que aí quando a gente olha pelo plano espiritual, quando o espírito ele chega num momento de tanto sofrimento, que ele fala assim, gente, eu já não aguento mais, me mostra como que eu saio daqui, isso acontece na vida da gente encarnada. Vai chegar num momento que esse processo ele tá tão doloroso para mim, vamos imaginar, eu já não tenho mais amigos, eu fico com raiva o tempo inteiro, com raiva o tempo todo, eu me isolo, sabe? Isso chega num momento que é tão angustiante que eu vou ter que pedir ajuda. E aí, eu não me lembro, mas eu vi uma vez, eu até guardei essa figurinha, que é de um curta, e o cara falando sobre esse processo de pedir ajuda, que o corajoso, eu não lembro exatamente o termo, mas fala sobre isso, que o corajoso não é aquele que não quer pedir ajuda. A verdadeira coragem está em pedir ajuda. Então, nós precisamos chegar às vezes, e aí vejam, que é Deus agindo o tempo todo das nossas vidas, apesar de a gente achar que não, que é num processo desse de subjugação total que eu consigo me reencontrar depois. Porque a vida ela vai dando um aviso. Volto a dizer, nenhuma obsessão ela começa da mais complexa, ela começa da mais simples. E toda vez, e aí a gente tem que lembrar que nós temos sempre um pai zelando por cada um dos seus filhos. Se o pai zela por cada um dos seus filhos, quando começa a obsessão simples, eu vou ter alguém, até que seja meu mentor, dizendo lá de cá, não vai por esse caminho não, esse caminho não é legal. Então a gente vai ter o auxílio o tempo inteiro, a gente só tampa os ouvidos, a gente não quer ouvir. A gente vai dando, por quê? Porque isso aí vai extravasar aquilo que está dentro da gente, dentro da nossa moralidade, da forma como a gente enxerga o mundo. Então, essas obsessões, essas possessões, elas se começam de uma forma simples, baseada em quê? Na minha dificuldade moral. Da forma como eu enxergo o mundo. Então, por exemplo, se eu tenho um viés de enxergar que todo mundo faz coisa errada, eu vou olhar
para a pessoa que poupa o dinheiro, eu vou falar que ele é avarento. Eu vou olhar para a pessoa que tem autocuidado, que ele, sabe, é narcisista. Então, vejam, é das nossas atitudes, são dos nossos pensamentos, são, na verdade, da nossa casa interior. E é para ela que a gente precisa olhar. Então, quando a gente chega na obsessão complexa, é porque a nossa casa interior já foi totalmente tomada. Agora, a boa notícia é que tem jeito, mas precisa da gente se comprometer com a nossa melhora. A gente precisa aceitar que nós estamos doentes. Porque nós, vejamos, nós estamos, já temos consciência que nós estamos num planeta de provas e expiações. Se nós, que conhecemos a doutrina espírita, sabemos o que significa estar num planeta de provas e expiações, automaticamente a gente tem que dizer que nós estamos internados, que nós temos as nossas falhas morais. E aí eu pergunto, quem de nós assume que nós estamos errados? Ou que estamos errados? Que a gente é possível, que é passível de erro? O ego não deixa. A gente quer ser sempre perfeito o tempo inteiro. A gente quer ser perfeito, exige a perfeição do outro. Começa aí o processo simples e que vai se tornar uma possessão complexa depois. Voltando, posso estar sendo até chato ou muito repetitivo, mas é o processo de melhoria individual. É olhar a nossa casa interior sobre o prisma dos ensinamentos que Jesus nos deixou. Mais pergunta, Anderson? A última. A que a possessão está ligada? O que falta para o outro tomar conta de sua vida? Exatamente. O que falta para tomar conta da sua vida? Saber o que é a nossa vida. O que sou realmente eu? Porque eu acabei deixando às vezes por pensar, de uma forma de ver o outro, aí eu vou voltar, né? Por uma atitude minha, deixar com que a minha casa fosse totalmente invadida por ou por muitos. E só existe uma forma. Vamos imaginar, quando a nossa casa ela se suja, vamos pegar aqui Vitória, né, que tem muito pó preto, né, por causa do negócio. Nós precisamos fazer o quê para ela ver limpo? Não é começar o processo de limpeza? Interiormente é a mesma coisa. E só existe um caminho para o processo de limpeza, a minha melhora. Então, independente do nível de obsessão, vai partir do princípio da minha melhora. Foi por isso que Jesus nos deixou esse monte de parábolas que tem nos seus evangelhos. Porque cada uma vai trazer um significado para a nossa melhora. Cada uma vai trazer para a gente um degrau para a gente apoiar o pé para dar o próximo passo nesse caminho dessa transformação, dessa mudança íntima. Então, se faz muito necessário isso, a gente compreender e até olhar, quando a gente passa por este processo, exatamente como foi uma pergunta, como que eu posso ter caridade com alguém que está me fazendo mal? Vou voltar para Jesus. Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Jesus deixou muito claro isso. Por quê? Para que a gente não medir os outros com as nossas réguas, que são muitas. Deixou lá a parábola, né? Lá do credor, que foi pedir clemência ao rei, e depois não teve clemência com o próximo, e aí vem a parábola do escândalo, né? Todo escândalo é necessário, mas é daquele que cometeu. Então, os ensinamentos estão aí. Se a gente pegar, como eu disse, a gente pega, por exemplo, a própria introdução do Livro dos Espíritos, se a gente pega a introdução dos Livros dos Médiuns, a obra basilar de quem quer começar a mudar, e a doutrina espírita ela vem para isso, para fazer essa mudança moral no homem, é começar a buscar as informações, começar a olhar a gente com outros olhos, esse olhar de humildade para conosco mesmos, de se reconhecer como alguém que está num processo de melhoria, alguém que vai errar, alguém que vai levantar, se reconhecer que eu não vou acertar o tempo inteiro, reconhecer que o outro pode ter algo a me colocar. Entra hoje uma palavra, eu sempre tento trazer o que o universo traz, assim, né? Às vezes uma obra de cinema, um comercial de televisão, uma novela, um filme. No final de ano, teve a propaganda do Itaú sobre a palavra respeito, né? Tinha lá a Alice, né? Aquele jeitinho bacana, né, de falar respeito.
E aí, no final, né, ela fala, se não tiver respeito, nenhuma das outras palavras faz sentido. Então, é respeitar o nosso próximo, respeitar esse irmão que está vindo cobrar da gente, porque ele não tem ideia ainda. É usar o respeito para com o outro, com a opinião do outro. Pensar e ouvir, poxa, será que ele está falando isso? Será que eu estou tão certo? Será que o outro não tem nada a acrescentar na minha vida? Será que uma opinião contrária à minha não pode fazer com que eu tenha um processo de melhora? O que nós estamos vendo no mundo hoje? Intolerância, que é o contrário do respeito. As religiões, uma contra a outra, ou muitas vezes dentro da própria prática espírita, não se respeita um jeito que um olha o outro que interpreta, é só uma verdade que é absoluta. Isso são traços do quê? Das nossas personalidades, das nossas sombras, que as entidades que não querem prover, não querem que o progresso adiante, e aí é o progresso da casa planetária, é o progresso da casa individual da gente, vai encontrar uma vasta porta para conseguir trabalhar esses inúmeros sentimentos que a gente projeta no outro, porque a gente está invigilante, a gente ainda não se conhece, a gente não se ama, a gente não se dá oportunidade. Então, não existe nenhum processo obsessivo que resista ao processo de mudança individual, à verdadeira vontade de mudar. Isso não quer dizer que eu vou mudar de um dia para outro, mas é me comprometer com o processo. Tanto é que a gente sempre vê quando a gente quer mudar, eu estou perdido, eu preciso me encontrar, ok, tomei a decisão. Mas aí vamos botar, imaginando, meu mentor vem e chega e fala assim, Bruno, chama o Léo para ir na fraternidade, ele está afastado. Aí o Bruno vai e me liga, Léo, pô, tem um tempão que você não vai na fraternidade, cara, o que está acontecendo? Aí, Bruno, tá chateado, não sei o quê, mas eu vou. Aí quando chega sábado de manhã, chega de noite, liga amigo, Léo, vamos para balada? Aí eu vou para balada, né? No outro dia estou morto. Aí chego lá na fraternidade, aliás, não chego. Aí o Bruno vai na fraternidade, se comprometeu de que depois me liga. E aí, Léo, o que aconteceu? Cara, pô, Bruno, pô, foi mal, cara. Meus amigos me chamaram de noite, fui para balada, não consegui acordar. Começam a acontecer o quê? Os imprevistos para impedir a minha mudança. Aí ele vai me chamar, então vai um dia de quinta-feira, conversar lá, ou vai numa terça no estudo presencial. Aí chega, dá trabalho, começa a acontecer. Se eu não estiver atento a essas pequenas pedras que vão colocando no meu caminho, eu passo por isso batido e não busco a minha melhor. Por isso que a palavra compromisso ela é extremamente importante, porque quando a pessoa tem compromisso com a sua mudança, chove canivete, é tempestade, ela dá um jeito de chegar lá, assim, porque eu estou comprometido com a minha mudança. E muitas vezes esse compromisso que eu assumo para comigo auxilia quem está buscando também. Porque o tempo todo nós não podemos negar hoje que nós somos exemplos para outros irmãos espirituais. Talvez não obsessivos, mas o irmão que quer encontrar um exemplo de alguém para ter coragem para mudar. E aí muitas vezes ele vai olhar para mim e falar assim, olha, eu vou seguir aquele cara, porque olha só, a quantidade de problema que ele teve hoje, ele se predispôs e ele foi. Então, junto com tudo isso, o compromisso com a nossa mudança individual é a melhor saída para qualquer tipo de obsessão. Porque a partir daí que eu comecei a querer mudar, o universo, né? Aí o que a gente chama de universo, mas é Deus, o nosso Pai amoroso, ele vai fornecer, vai colocar as pessoas certas, as ferramentas certas no nosso caminho para que a nossa mudança se concretize. Vai ter apoio durante todo esse processo. Nós nunca estamos, mesmo quando estamos, vamos dizer assim, subjugados, mas nós não estamos sozinhos. A partir do momento que a gente levantar a mão, vai ter uma mão que vai segurando a nossa para poder puxar de lá. Basta a gente querer levantar, ter compromisso de manter essa vigilância, de manter essa vontade de continuar o nosso processo de melhoria. Cadê o Anderson? Não estou vendo mais o Anderson. Está aqui embaixo. Anderson, acabou as perguntas, né? Sim, acabaram. Pode Então, encerrar tá. aí. Então, queridos irmãos, né, companheiros de jornada, maior lição que eu tirei quando eu fui estudar esse tema é que o processo obsessivo, na verdade, é um processo de cura, até de cura coletiva, que começa por mim. É um processo de cura, é um processo de perdão. Na verdade, é uma ferramenta de amor do Pai.
todas aquelas leis que a gente vai ver lá no livro dos Espíritos, que são as leis morais, são as leis perfeitas, que se entrelaçam em nossas vidas o tempo inteiro, nos leva a isso. Nos leva a não dar a oportunidade de um irmão que fizemos o mal no passado, mesmo que seja pelo caminho da dor, a gente se reconciliar, a gente voltar a se amar novamente. E o principal, por que Jesus deixou o perdão descrito? Porque a gente vai precisar desse processo, porque nós, como seres que estamos em busca da nossa melhoria, que vamos progredir com os mundos, não importa aí o tempo de cada um, mas como diz Ramatiz, né? Todo arcanjo um dia já foi homem, e todo homem um dia será um arcanjo. A gente, nessa caminhada para chegar a ser arcanjo, a gente vai fazer as pazes com todos os que a gente se desentendeu no passado. Não porque é necessário para poder, não é condição, é porque faz parte da jornada, da nossa evolução. Então, a gente vai passar por esse processo, e esse processo da obsessão, ele é um processo de crescimento. Hoje, quando eu li lá o texto, né, convido a todos a pegar o Livro dos Médiuns, lá no capítulo 23º, no próprio Livro dos Espíritos, na questão 473, que vai falar de obsessão, ou no livro, né, Nos Domínios da Humanidade, ou no livro da Adriana, perdão, A Chave da Liberdade, ou no livro do Jefferson, Jovem Obsessor, a gente vai ver ali no final um processo de cura, um processo de resgate de um irmão que estava perdido. E Jesus nos disse que o Pai não deixaria nenhuma das suas ovelhas perdidas. O processo obsessivo, no fundo, é um processo de cura, é um processo de perdão. E nós precisamos nos perdoar e perdoar aqueles outros. Tem os livros, né, Larissa Treveir, tem aí os livros da Giane, que são ótimos, né, o Metamorfoses, agora tem o que tem os dois irmãos lá na capa, né, bonito que eu esqueci o nome agora. Então, são todos que falam desse processo de perdão, processo de se reencontro. Então, nós temos ali, né, lições grandiosas para que a gente possa aproveitar essa vida e ter ali os indicativos de em que parte desse processo nós estamos. Porque, assim, não vamos dizer que, porque eu virei espírito, eu sou cristão, eu sou budista, eu estou imune a ser obsidiado. O que vai variar é o nível que eu estou no meu processo obsessivo. Se eu estou na obsessão simples, se eu estou fascinado, se eu estou subjugado, mas todos seremos o tempo inteiro. Jesus fala das tentações, mas as tentações são o quê? São essa influência desses obsessores que querem dar vazão a algum sentimento e encontram eco em nossos corações. Então, que possamos refletir sobre as nossas ações, refletirmos sobre as nossas atitudes, o que nós estamos cultivando em nossos pensamentos, e que possamos, através dos textos evangélicos, né, do que é colocado para a gente, através de um filme, de um cartaz, da palavra amiga, de qualquer coisa que nos impulsione a refletir, a melhorar uma atitude nossa. E não é vergonha, gente, a gente querer mudar. Não é vergonha eu sair de um lado e ir para outro. Ao contrário, exige muita coragem de se reconhecer como errado e dar o passo para a mudança. Então, acho que é o grande ensinamento que eu tive para mim hoje, esse processo de cura, né? Eu também tenho as minhas, eu mesmo me obsedio, então a gente tem a auto-obsessão também. Então, é extremamente importante para todos nós compreendermos como é que funciona esse mecanismo. A ideia hoje não foi trazer apenas algumas reflexões, mas são temas que valem ao aprofundamento do estudo de como se processa. Eu convido mais uma vez que leiam as obras basilares que nos trazem muitas informações e depois as outras que vieram complementando, para que a gente possa saber identificar em qual parte desse processo nós estamos, para que a gente possa auxiliar também quem está em nossa volta, seja materialmente falando, seja espiritualmente falando. Então, agradeço aí do fundo do coração todas as perguntas feitas, que foram assim, extremamente importantes para que possamos compreender melhor um tema tão importante nos nossos dias. Fica aí o meu muito obrigado. E quero convidar a todos neste momento que possam fechar os seus olhos, que a gente possa buscar essa conexão com o nosso Pai Celestial, aquele que tudo nos provê, nos dá de oportunidades,
em agradecimento, né, em essa noite, que mais uma vez, né, neste momento que estamos aqui compartilhando os nossos sentimentos, o nosso conhecer, o nosso saber, e pedir que Ele se faça presente em nossas vidas, através dos amigos espirituais, através dos nossos irmãos encarnados que chegam, os nossos amigos, nos trazendo palavras, nos trazendo consolo, nos trazendo força de vontade de continuar, pedindo que nessa noite, eu peço que a espiritualidade se faça presente no coração de cada um que está presente, que possa assistir essa palestra depois, que possa visitar todos os corações que estão endurecidos, que necessitando desse calor amoroso, que Nossa Mãe Maria se faça presente ao lado de cada um com a sua infinita misericórdia. E pedindo que nos dê força para que possamos ter coragem de encarar a nossa reforma íntima com carinho e com determinação. Fique conosco, Mestre, hoje e sempre, que assim seja.